Olá, olá, bom dia, bem-vindas, bem-vindos quem está entrando aqui para o Evangelho. Bom dia, olá, Lara, Christopher, Pati, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos dentro de poucos instantes dar início ao Evangelho de hoje. Bom dia, Jaqueline. Bem-vinda. Hoje nós vamos dar continuidade à parte final do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês que estão acompanhando o Evangelho, né, os Evangelhos do Lex, sabem que a gente está aí nas partes derradeiras do Evangelho, né, as orações que ficam no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? E hoje nós vamos conversar sobre a prece por um agonizante, né? Bom dia, Juliana. Forte Eliette também, bom dia. Então, com 5 minutinhos a gente vai dar início oficialmente, tá bom? Bem-vinda também, Maria. E a quem vai acessar depois, né? A gente sabe que nem todo mundo consegue acompanhar online, ao vivo, enquanto está acontecendo, mas se for para chegar a pessoa, essas mensagens que a gente aqui conversa, em outro momento ela acessa, né, esse evangelho, tá bom? Então, como eu vinha falando, hoje a gente vai dar continuidade à última parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo sobre as preces, né? A gente vai conversar sobre a prece por um agonizante, tá? Vocês que já estão aqui online e tudo, só me confirmem que tá tudo bem com o meu áudio. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Eu vou diminuir um pouquinho aqui a música também de fundo. Acho que assim fica melhor, né? Tá boa a qualidade do áudio. A gente pode dar início então, oficialmente. Alguém pode me confirmar? Obrigada, Maria. Então tá bom. Para quem não lembra de mim, não me conhece, meu nome é Ângela, tá? Eu sou trabalhadora voluntária do Lex, tá bom? Então, hoje para a gente dar início ao nosso evangelho, né, vamos iniciar, como sempre, eu gosto de iniciar com 3 respirações conscientes, tá? Eu acredito que a maioria dos que estão aqui ou que vão assistir provavelmente conhecem de alguma forma ou profundamente, ou já ouviram falar, né, a importância que tem a respiração consciente para a nossa saúde, né? A nossa saúde física e a nossa saúde mental e espiritual, né? Os orientais, né, eles há milênios eles já trabalham com essas técnicas, né,
de meditação através do controle e da autoconsciência respiratória, certo? Cada vez mais dentro do movimento ocidental, né? E aqui a gente está em um centro espírita, né? No Lar Espírita Casa do Samaritano, cada vez mais também nas vertentes mais espíritas, né? Da doutrina espírita, se tem incluído, né, essas sabedorias milenares orientais relacionadas a essas técnicas autoconscientes de respiração. Quantas vezes, quando nós estamos passando por um momento de extremo estresse, né, de problemas e estresse que acontecem no nosso dia a dia, ou somos assaltados por fortes emoções que vêm à nossa mente, né? Bom dia, Marcos, né? A técnica de respiração ajuda com que a gente se centre, né? Ajuda a gente a se centrar naquele momento. Não vai fazer o problema desaparecer, mas com certeza, do ponto de vista biológico e físico-químico, vai fazer o nível de hormônios ligado ao estresse diminuir, né? Quando a gente usa essa respiração consciente, e também vai fazer a nossa mente voltar a se centrar mais naquele momento em que a gente se concentra na nossa própria respiração, tá bom? Então, vamos iniciar com essas 3 respirações conscientes. Enquanto a gente faz essas respirações conscientes, né, vocês podem encher completamente os pulmões mesmo, né, como se você visse o seu pulmão como uma caixa, um balão que vai inflar, certo? Você vai inflar os seus pulmões de ar, enchendo de forma profunda e depois soltando, tá? Também de forma calma, né? Nós faremos essas 3 respirações. Procurem estar concentrados na respiração nesse momento. Se quiserem pensar que junto com esse ar que vai entrando nos pulmões, vai entrando limpeza energética, né? Renovação energética, serenidade, fé, calma, paciência, tudo aquilo que a gente acha que está mais precisando nesse momento. Também é uma forma da gente qualificar esse momento de respiração, né? Essa técnica consciente de respiração. E aí, depois dessas três respirações conscientes, a gente vai fazer a nossa prece e vamos dar início ao diálogo sobre essa passagem, Prece por um Agonizante, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Então, vamos lá, né? Quem estiver em casa ou no trabalho e tiver a oportunidade de estar sentado numa posição confortável, certo? Pode fechar os olhos, quem se sentir melhor para se concentrar. A gente vai iniciar com a primeira respiração, inflando bastante os pulmões e o abdômen. Dois. Três. Amado Mestre Jesus Cristo, do alto da tua luz, da tua evolução, do teu amor, nós te pedimos que as tuas irradiações luminosas se derramem sobre cada um de nós que aqui estamos, sobre aqueles que ainda vão assistir a esse Evangelho. Nós te pedimos, amado Mestre Jesus, para que a nossa luz ela se desenvolva cada vez mais no nosso percurso evolutivo, que nós possamos nos tornar pessoas melhores cada dia um pouco mais, de acordo com os propósitos divinos para a nossa vida. Cuida da nossa alma, amado Mestre Jesus, faz dela o teu jardim.
agora, hoje e sempre. Assim seja. Ok. Aqui eu faço só 3 respirações com vocês, tá bom? Porque é como se fosse uma forma mais resumida, né? Mas vocês podem fazer 5, 6, 7, 9, né? Quantas respirações profundas vocês sentirem necessidade e tiverem condição, né? Nesse exercício de respiração autoconsciente, tá? Às vezes até mesmo para a gente começar uma prece, essa prece mais tradicional que nós conhecemos na doutrina espírita, né? Essa prece conversada, falada com Deus, quando a gente inicia com a respiração, a gente primeiro dá uma limpada, né? No nosso organismo, nos nossos pensamentos, dá uma centrada e aí a gente fica mais concentrado e receptivo para fazer a prece, tá bom? Então vamos lá. Né? A gente está aqui no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo, preces, né? Das preces, item 57 e 58, os itens, prece por um agonizante, tá bom? A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que nesse momento o homem não tem mais que um pé neste mundo e que já tem um no outro. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se prendem à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência está agitada pelos desgostos e pelos remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos estão elevados ao infinito e estão desprendidos da matéria, os laços são menos difíceis de romper, e os últimos momentos não têm nada de doloroso. A alma, então, não se prende ao corpo senão por um fio, enquanto que na outra posição, a do apegado à matéria, a ele se prende por profundas raízes. Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação, certo? E aí ele coloca aqui uma referência complementar, né? Preces pelos doentes, o céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1, a passagem, tá? Eu vou parar um pouquinho aqui no item 57 para a gente conversar e depois a gente vai ler o item 58 da prece propriamente dita por um agonizante, né? O que trazem aqui para a gente de ensinamento, né, e que está em todo o resto da codificação, né, da doutrina espírita, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 3, da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual, né? No tópico separação da alma e do corpo, existem várias perguntas específicas que o Allan Kardec faz à espiritualidade maior, certo? Em relação a esse momento de desligamento da alma do corpo, tá? Aqui ele está se referindo a um agonizante no sentido daquela pessoa que está nos momentos finais do desencarne, né? Seja num hospital, né? Seja em casa, num desencarne por razões naturais, sem estar sendo mantido por nenhum aparelho, como é muito comum que aconteça hoje em dia pelos avanços da medicina, né? Que muitas vezes o tempo de ligação daquele espírito com aquele corpo, ele já se findou do ponto de vista da decisão divina, né? Mas a tecnologia da medicina terrena fica mantendo aquele corpo ligado com medicações vasoativas, com respiradores, né? E com uma série de questões. Mas o que ele está colocando aqui é que essa agonia que muitas vezes as pessoas sentem é um prelúdio, né, da separação da alma do corpo,
certo? Essa separação, ela não se dá de uma maneira brusca, tá, gente? Mesmo em casos de mortes bruscas, como acidentes que acontecem, né, de uma maneira do nada, não é um adoecimento que vai acontecendo, certo? Ou mesmo por um dano auto-infligido, como no suicídio, uma coisa brusca. Mas esse desligamento do espírito do corpo, ele não acontece de uma maneira assim brusca e automática, como um pássaro que é solto de uma gaiola. Isso os espíritos falam aqui no livro dos espíritos, nessa parte que eu falei para vocês há pouco, tá bom? Sempre vai se desligando progressivamente esses laços, tá? O que acontece nos espíritos que tem um desencarne do ponto de vista da morte do corpo físico ser abrupta, como num acidente ou num suicídio, é que muitas vezes esse espírito ele fica no nível de torpor, né? Torpor, de perturbação mesmo, sem se dar muita conta do que aconteceu, até como uma proteção e misericórdia divina, certo? Enquanto esses laços fluídicos eles vão sendo desfeitos pelas equipes espirituais específicas que trabalham junto aos desencarnes, certo? Porque tem essas equipes na espiritualidade, tá certo? Mas nessa passagem específica, o que ele coloca é que, assim, a separação da alma do corpo, né, da alma e do corpo no momento do desencarne, não é para ser um momento de agonia emocional, um momento de sofrimento, certo? Pelo contrário, né? Aqui no Livro dos Espíritos também, e a gente vai encontrar, claro, no Céu e Inferno, em outras obras básicas, se coloca muito claro que o momento do encarne, né, da ligação do nosso espírito a um corpo físico de novo para encarnar na Terra, ele costuma provocar muito mais perturbação e agonia, porque a gente está voltando para a prisão, certo? E porque aqui na Terra é uma escolazinha, né, bem puxada de aprendizado, super necessária, a gente tem que aproveitar, mas ela é puxada, né? Já a liberação no desencarne, que é isso que ele está falando aqui nesse tópico, ela costuma ser um momento de libertação para o espírito, certo? A gente vê relatos nas obras espíritas, tanto básicas quanto complementares, né, de espíritos que sentem uma sensação de estar se libertando mesmo, de estar se sentindo leve, né, se sentindo com toda a sua potencialidade ali de novo, como quem saiu de um casulo que estava aprisionando, tá? Agora, é claro que essa sensação no momento de desencarne, ela ser uma sensação de libertação, ela vai depender do quê? O que é que vocês acham, né? Ela vai depender da faixa vibratória que nós estamos, certo? Ela vai depender, o nosso estado emocional, a nossa percepção na hora do nosso desencarne, vai depender da qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, tá bom? Aonde está o nosso coração, como Jesus Cristo falou, né? Então, aqui nessa passagem ele coloca, quanto mais desprendido, e isso, Juliana, da evolução, é uma outra forma de falar, né? Quanto mais desprendido do mundo material nós estamos, certo? Quanto menos rancor, menos mágoa, menos apego aos bens materiais, menos necessidade de controle sobre as nossas coisas materiais, menos apego aos nossos parentes também, porque a gente tem que lembrar que o apego não é só aos bens materiais, né? Mas esse momento de desencarne, ele vai ser um momento de crise e transição ali para o corpo, certo? Mas para o espírito vai ser uma libertação, tá? Por outro lado, como se coloca aqui, quanto mais apegado aos bens materiais, aos meus parentes, à minha vida, ao meu próprio corpo, né? Você se identifica com esse corpo material como se ele fosse você mesmo, ou seja, eu mantive toda uma vida cultivada no materialismo, sem dúvida, né? Tá aí catalogado por diversos relatos e obras espirituais, né?
de que esse momento do desencarne ele se torna uma verdadeira agonia espiritual, certo? E aí o próprio desligamento dos fios fluídicos que ligam o espírito ao corpo se tornam mais difíceis, não é? Porque tudo depende da nossa mente em todos os momentos da nossa vida, inclusive no momento do nosso desencarne, certo? Então, não sei se vocês já viram, mas hoje em dia tem até séries, né? E muito blog, muitos relatos de pessoas que tiveram experiências de quase morte, né? Quase morreram, mas retornaram por um propósito divino, né? E como muitas delas relatam uma sensação de bem-estar e paz indizível, certo? Indizível. De às vezes não querer nem voltar para o corpo, né? E é justamente isso que tem aqui no Livro dos Espíritos, nas obras básicas do Espiritismo, tá? Por outro lado, né, nas experiências mediúnicas, né, que isso é um documentário na Netflix, eu lembrei dele, é porque eu não tô lembrando exatamente o nome agora, mas tem um documentário na Netflix, relativamente novo, né? E pensando aqui nas experiências mediúnicas mesmo, isso tem nos livros, certo? Mas pensando mesmo nas experiências mediúnicas que eu já vivenciei, né, como médium, isso, vida após a morte, Maria, obrigada. Algumas vezes nós atendemos espíritos para serem esclarecidos e encaminhados, né, aos postos de socorros, às colônias, né, de socorros, às colônias. Espíritos que não são pessoas ruins, mas que estão em profunda perturbação e agonia, certo? Porque não conseguem aceitar que desencarnaram, né? Não conseguem aceitar. Então, essas pessoas elas continuam sentindo as dores corporais, né? Como falando de um caso específico atendido há pouco tempo na reunião mediúnica que eu trabalho, né? Continuava sentindo as dores corporais da doença que a levou ao desencarne, né? Isso é muito comum, é só mais um caso dentre vários, né? Vivenciando uma agonia, um desespero enorme, porque eu dizia, eu não posso ter morrido, eu não aceito ter morrido, eu tenho filhos, eu não posso deixar os meus filhos, né? E assim, nós entendemos, Deus entende esse sentimento maternal, no caso desse espírito em específico que eu estou falando. Mas isso é um caso em que a gente percebe que o apego aos familiares, o apego à vida que levava, né? A não aceitação do fim da sua vida, né? Que foi por um adoecimento, né? Teve aí uma vontade divina que se sobrepôs e é assim, né? Porque nenhum fio cai da nossa cabeça sem que Deus saiba. Então, muito menos o momento do nosso encarne e do nosso desencarne, ele é ao acaso, gente. É completamente programado, tá bom? Salvo, claro, as exceções em que nós mesmos nos auto-infligimos atos que tiram a nossa vida. E por isso mesmo nós estamos aí infringindo os desígnios divinos, tá bom? Então, nesse caso que eu estava exemplificando, é um dos casos que nós atendemos vários, né, nas reuniões mediúnicas, de espíritos que desencarnaram, mas eles não conseguem ter consciência disso, eles não conseguem aceitar isso, eles continuam se sentindo presos ao corpo, e a mente é muito poderosa, realmente, os fios fluídicos, eles ficam muitas vezes sem conseguir ser desfeitos completamente, porque não é que esse espírito esteja dentro do corpo dele, não, o corpo morreu, não está mais. Mas a mente é tão poderosa, o apego é tão grandioso a esse corpo, a essa vida material, que o espírito continua ligado, né? E ele continua sentindo como se estivesse nesse corpo, e muitas vezes sentindo as dores, sentindo o mal-estar daquela doença que tirou a sua vida, tá bom? Então, o que isso nos ensina? Ó, como Deus ele é misericordioso. A gente ter acesso a todas essas experiências diferentes no momento de desencarne, elas nos trazem ensinamentos existenciais profundos, né?
de que nós, desde esse momento agora encarnados, nós precisamos trabalhar o nosso desapego, né? O nosso desapego ao nosso corpo físico e material, porque ele é só uma vestimenta do espírito momentânea. Nós já tivemos várias e ainda vamos ter outras, certo? Tanto que ele envelhece, já é uma forma da gente ir aprendendo a se desapegar, né? A abrir mão, porque vai desgastando ali a maquinazinha que a gente está usando. A gente tem que agradecer e se desapegar, né? Trabalhar o nosso desapego em relação aos nossos entes queridos também, né? Quando a gente desencarnar, entender que é uma separação transitória, é uma separação momentânea e não tão absoluta, porque quando a gente está bem equilibrado lá no plano espiritual, a gente pode estar vindo ver esses parentes, eles podem estar indo nos ver em momento de desdobramento também durante o sono, né? E trabalhar a nossa entrega à vontade de Deus, né? Tentar vencer o materialismo tão incrustado muitas vezes na nossa mente, na nossa criação, para que nesse momento do nosso desencarne, né, a gente possa se sentir como alguém que está sendo libertado de um casulo que aprisionava, como existem N relatos nesse sentido, não é? Então, a prece, né? O item 58, tá? Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos, a sua verdadeira pátria. Possa nele entrar em paz e a vossa misericórdia se estender sobre ela. Bons espíritos que a acompanhastes na terra, não a abandoneis nesse momento supremo. Dai-lhe a força de suportar os últimos sofrimentos que deve experimentar neste mundo para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento das suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restam, ou que possam momentaneamente lhe retornar. Dirigi meu pensamento a fim de que a sua ação torne menos penoso o trabalho da separação e que ela leve consigo no momento de deixar a terra as consolações da esperança, né? Então, uma prece feita de todo o coração, seja essa aqui, que é só um modelo, seja a que vem de dentro do seu coração, Pai Nosso, Ave Maria, o que for, por alguém que está desencarnando, né, é sempre benéfica, porque é uma energia a mais que a gente direciona àquele espírito, né, para ajudá-lo naquele momento de passagem. No Livro dos Espíritos, nessa parte que eu falei para vocês, Separação da Alma e do Corpo, capítulo 3, da parte 2 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta para os espíritos, né, sobre essa questão do desencarne. E eles falam que todos os espíritos eles são recebidos por quem os precederam, certo? Então, o comum de acontecer é que a gente seja recebido, por exemplo, por parentes nossos que já estão lá, né, no plano espiritual há algum tempo, porque a misericórdia divina é assim, né? O que acontece é que às vezes a consciência de culpa do espírito que está desencarnando, né, a faixa vibratória que o pensamento e o sentimento dele tá tão densificado que ele não consegue nem acessar a esfera que esses parentes estão para recebê-lo, né? E aí ele entra numa zona mais umbralina, mais de sofrimento, certo? Tudo pela frequência do pensamento e do sentimento, né? Então, outra coisa que fica pra gente é, vamos tentar levar a nossa vida da maneira mais amorosa possível, né? Seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, e ouvindo a nossa consciência crística sempre, né? Porque quando a gente desencarnar, a gente vai ter a consciência tranquila. E a consciência tranquila é um dos melhores passaportes para a gente ir para um bom lugar. É um dos melhores passaportes, porque não é que Deus chegue e diga, essa alma vai ser punida. É a nossa própria consciência, né? Nossa consciência de culpa, o nosso apego aos bens materiais, como nós já vínhamos falando, a nossa vida, a nossa não resignação, humildade e aceitação aos desígnios divinos, que faz com que a gente muitas vezes tenha uma passagem de desencarne dolorosa e difícil, tá? Porque na verdade não é para ser,
para muitos não é assim, né? É um momento de muita libertação, de muito reencontro, né? Com as pessoas que já estavam lá no plano espiritual e que você estava morrendo de saudade, né? E ao mesmo tempo, diferente de quem está aqui no plano material, que é um pouco mais difícil essa visão, quando a gente está lá no plano espiritual, a gente consegue enxergar que a gente não está separado, né? Que é só uma questão de dimensão, a gente está o tempo todo interconectado, a gente pode estar se fazendo bem por pensamento, a gente pode estar se ajudando, né? De várias formas. Então, pode ser um momento de muita paz, né? De muita gratidão, né? E lembremos que a gente pode ajudar, né? Quem está nesses momentos de transição, né? Para que esses irmãos eles tenham a força interior para se conectar com Deus, né? Para se conectar com Deus. O André Luiz, que era um dos espíritos que mais psicografava através do Chico Xavier, né? Além do Emmanuel, claro, e tantos outros, mas ele, no livro Nosso Lar, que é um clássico dele, o clássico dos clássicos do André Luiz, que tem um filme Nosso Lar, né? Ele relata o momento de desencarne dele. Ele teve tipo um problema gástrico de urgência, uma hemorragia gástrica, enfim. E precisou fazer uma cirurgia. Ele era médico, não, André Luiz, precisou fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia ele desencarnou, certo? Só que assim, ele não tinha qualquer consciência espiritual naquela vida. Ele tinha aquela vida mediana da pessoa materialista, né? Trabalho, família, aquele homem mesmo do material. E bom, aí tá o nível de consciência, onde repousava a consciência e o coração dele, onde ele vibrava, né? Então, a mãe do André Luiz, ela já estava num nível evolutivo bem mais alto, certo? Ela estava numa esfera espiritual bem mais elevada. Mas ela não pode receber o André Luiz, no sentido de estar lá mesmo, ele vê a mãe, como pode acontecer muitas vezes, receber, né? Porque a faixa vibratória em que a consciência dele estava não permitia que ele acessasse, e nem que a mãe acessasse, né? Então ele foi para uma zona umbralina, pelas próprias autocobranças da consciência da pessoa que cobra ela mesmo, né? E passou um certo tempo lá, penando um pouquinho, sofrendo um pouquinho, né? Não por uma punição sádica de Deus, mas por um momento de depuração necessária, que os caminhos que ele mesmo escolheu trouxeram, né? E depois de um bom sofrimento, ele viu que só existia ali uma solução para ele, que era ele elevar o pensamento a Deus, né? Dobrar os joelhos da alma mesmo, né, humildemente, e pedir ajuda, que ele não estava mais suportando aquele sofrimento, né? E nesse momento, né, que ele eleva o pensamento dele a Deus, que ele consegue elevar a faixa vibratória de consciência dele, uma equipe de resgate da colônia Nosso Lar consegue acessar o André Luiz, consegue acessar o campo do André Luiz, né? E ele é resgatado. É resgatado e inicia-se um novo capítulo na história dele, né? Espiritual. E aí depois ele se tornou esse espírito que trouxe tantos e tantos ensinamentos para a gente através do Chico Xavier, também do Valdo Vieira, né? Nos livros que ele nos trouxe de relatos no plano espiritual, tá bom? Mas, bom, o desencarne dele é um exemplo de desencarne de alguém nessa vida dele enquanto André Luiz, médico no Rio de Janeiro, que é descrito no Nosso Lar, como o desencarne de alguém que estava extremamente apegado à matéria, né? Num nível de consciência muito mediano, muito rasteiro, e que por isso teve um desencarne bem sofrido inicialmente, né? Mas no final tudo se torna aprendizado, depuração, transmutação para a nossa consciência e para a nossa alma, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final, tá? Agradecendo muito a Deus pela sua bondade infinita,
pela sua perfeição ainda insondável ao nosso nível de consciência. Nós só te pedimos, meu Deus, que estejamos sempre guardados na palma das tuas mãos, que somente a tua vontade se faça em nossa vida, que nós realmente saibamos aproveitar essa existência atual para a depuração do nosso espírito verdadeiramente, que nós não tenhamos medo do processo do autoconhecimento, que nós não tenhamos medo de trabalhar as nossas próprias imperfeições, mas que a gente tenha sempre coragem para enfrentar nós mesmos, as verdadeiras pessoas a quem nós devemos enfrentar, nós mesmos. Muito obrigada, permanece conosco na tua irradiação luminosa de amor, amado Mestre Jesus Cristo, agora, hoje e sempre. Bom dia, Liane. Então, muitíssimo obrigada a todos que aqui estiveram. Eu espero sinceramente que tenha sido proveitoso para todos nós, tá bom? E um ótimo resto de semana para todo mundo. Um grande abraço, muita luz no nosso coração, muita paz, muita serenidade na nossa mente, né? Muita serenidade, que os bons espíritos estejam sempre conosco e que nós estejamos com eles, tá bom? Porque a gente precisa estar sempre aberto para que eles possam nos auxiliar, não é? Então, que assim seja.